Olá pessoal, mais um vídeo sobre noções de lógica. Bom, temos que analisar as proposições. O que são proposições? Ora, são sentenças ou expressões matemáticas às quais se pode atribuir um valor lógico, ou seja, se é verdadeiro ou falso. Vejamos então a sentença. BH é a capital de Minas Gerais. Ora, então isso eu sei que é verdade, né? Mesmo que uma pessoa não saiba, mas isso é verdadeiro. É a expressão matemática, 5 é menor que 2 mais 1. Ora, sabemos que 5 é menor que 3 é falso, né? Mesmo que uma pessoa não saiba, mas isso aqui é falso. Então, as proposições podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Mas eu também posso unir essas proposições através dos conectivos e, que eu vou chamar de conjunção, através do conectivo ou, que eu vou chamar de disjunção, e se então, que eu vou chamar de implicação. E também se, somente se, que eu vou chamar de bicondicional. Então eu posso unir as proposições com esses conectivos. Vejamos cada um deles. Veja, João assiste TV e Maria joga cartas. Maria é bonita ou gosta de cozinhar. Se fizer calor, então irei à praia. 5 é metade de 10 se somente se o sol é amarelo. Então veja que em todos os conectivos, né, eu tenho duas proposições, pelo menos aqui duas proposições. Posso até ter mais, né, mas aqui no caso eu só tenho duas. Então eu não João assiste TV pode ser verdadeiro ou falso. Maria joga cartas pode ser verdadeiro ou falso. Agora, o que dizer das duas juntas? Ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Então, em todas elas, a gente vai analisar uma tabela em que, baseado nas condições de verdadeiro ou falso, eu vou saber se a composição das duas proposições vai ser verdadeiro ou falso. Bom, então vamos analisar cada uma delas. Uso da conjunção e. Então eu vou representar por essa simbologia. Ou seja, essa simbologia vai mostrar exatamente que eu estou fazendo a composição da proposição P com a proposição que. Então, através desse símbolo aqui, esse símbolo exatamente significa a conjunção e. Então, vejamos um exemplo. Maria é magra e João é barrigudo. Então, Maria é magra, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. João é barrigudo, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, quando eu tenho duas proposições, então eu vou ter quatro resultados para essas proposições, né? Muito bem, e como é que fica então o resultado da sentença inteira? Tudo isso será verdadeiro ou falso? Então, para cada um item desse aqui, eu vou ter um resultado. Portanto, V e V vai ser V. Então, se Maria é magra for verdadeira e João é barrigudo também for verdadeiro, então a resposta vai ser verdadeira. Mas olha o que acontece quando uma delas é falsa. Então, o resultado será falso, tá vendo? Então, para essa sentença com a conjunção e, juntando essas duas sentenças, ser verdadeira, é preciso que as duas sentenças sejam verdadeiras. Se uma delas for falsa, como é o caso, então todo mundo será falso. Bom, como que eu posso negar essa proposição? Ou seja, não e. Então, se ela for verdadeira, eu quero que ela seja falsa. Então, basta que pelo menos uma das proposições seja falsa. Então, com isso, a negação de P e Q será não P, esse símbolo tio significa não, ou não Q, esse símbolo significa ou, que é outro tipo de conjunção. Vejamos a ou. Então, a ou vou representar por P ou Q. Então, Maria é magra ou João é barrigudo. Então, colocando aqui as quatro opções para cada um, né? Então, eu vou ter agora ou. Então, se as duas forem verdade, será que a composição delas será verdade? Sim.
E se uma delas for verdadeira, será que elas serão verdades? Sim, também, porque a proposição agora, a conjunção é ou, ok? É ou, a disjunção ou. Agora, se todas as duas forem falsas, então também vai ser falsa. Então você tem que decorar esta sequência de resultados para ou e para e, certo? Bom, então como é que eu nego isso? Ora, para negar, basta que aconteça o quê? As duas proposições simples sejam falsas. Então eu nego as duas falsas, né? Lá está. Vou negar a proposição P e vou negar a proposição Q, através de E. Então, aqui você vai ter que usar o E. Então, para você negar o ou, você nega com E. Para negar com E, você nega com ou. É o inverso. Vejamos a condicional se, então. Então, o símbolo é esse aqui. P, setinha, Q. Então, você tem a proposição P, implica que. Ora, se Carlos é feio, então César é careca. Então vamos ver aqui as 4 para Carlos e as 4 para César. Então isso acontece. Então como que é a verdade? Então veja bem, o se então quer dizer P implica em que? Então o que vai acontecer? Ora, se os dois forem verdadeiros, então a resposta é verdadeira. Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado é falso. Por quê? Porque P implica em que. Então, quer dizer que se isso aqui é verdade, então isso aqui deveria ser também. Então, e aqui não é, é falso. Então, a resposta toda é falsa. Agora, e se aqui for verdade? Se aqui for assim, por que é verdade? Ora, porque se o P implica em que e o Carlos é feio, é falso, então não tem como implicar. Então não importa o que vai acontecer aqui. Então, se aqui é falso, então aqui pode acontecer qualquer coisa. Ora, se aconteceu V, então é verdade. Se aconteceu F, então é verdade também. Aí está. Então é preciso que a primeira seja verdadeira. É preciso que a primeira seja verdadeira. Caso ela seja verdadeira, então a segunda deve ser também. Aí o resultado é verdadeiro. Porque se ela implica nessa, então essa não pode ser falsa. Então, se for falsa, então a resposta é falsa. E para negar, sim, a proposição P é condição suficiente a Q, como eu disse, e também podemos dizer que a proposição Q é condição necessária a P. Tá vendo? Então, por isso que ela é condição necessária a P. Então, se ela é falsa, então ela não é uma condição para Q ser suficiente. E a negação dela? Ora, a negação é a primeira posição deve ser verdadeira e a segunda deve ser falsa. Portanto, eu vou ter que a negação do se então vai ser a primeira ser verdadeira e a segunda não ser verdadeira. Agora, o uso condicional da se e somente se. Então, o símbolo são essas duas setinhas. Então, aqui vai Carlos é feio se somente se César é careca. Veja que o se não começa a afirmativa. O se vem depois, né? Então, aqui vai acontecer o seguinte, a mesma coisa, Carlos é feio, pode ser verdadeiro ou falso, e César é careca, pode ser verdadeiro ou falso. Então, nós temos as 4 sentenças aí, né? Agora, quando que isso aí vai ser verdade? Ora, será verdade se as duas forem verdades, evidentemente, mas será falso se verdadeiro Carlos é feio for verdade, Carlos e César é careca for falso. Ora, também se Carlos é feio e César é careca for verdadeiro, então é falso. E vai ser verdadeiro se os dois forem falsos, pelo mesmo motivo do se então, né? Apenas o contrário. Veja, Carlos é feio, é verdade. Ora, então se ele é verdade, implicaria nesse aqui ser verdade, mas ele não foi verdade.
Então, a resposta é falso. Agora aqui a mesma coisa. F é falso. Então, aí seria que aqui podia ser qualquer coisa, mas não pode, porque se aqui é verdade, então aqui também deveria ser verdade. Então, por isso que a resposta foi falsa. Porque agora é se somente se, então vale para os dois lados, né? P é condição necessária para Q e Q é condição necessária para P. Da mesma forma que Q é condição suficiente para P, P tem que ser condição suficiente para Q. Então, se os dois são falsos, quer dizer, Carlos é feio é falso. Ora, então não foi condição suficiente para esse aqui ser falso, né? Então aqui deveria ser verdadeiro. Ora, mas acontece que César é careca é condição suficiente para que esse seja feio. Então, portanto, qualquer uma das condições aqui, a resposta é verdadeira, porque não satisfez ser condição suficiente para o outro. Então pode ser qualquer coisa, qualquer um pode ser qualquer coisa. Portanto, é verdadeiro. Bom, vamos ver agora o lance da negação, né? Então, tem a negação dessa proposição, que é se, somente se, é necessário que apenas uma das proposições simples seja falsa. Ou seja, a negação de P, se, somente se que, será a ligação pelo ou, porque pode ser uma delas, ó, apenas uma. Então, P e não que, ou não P e que. Então, veja que apenas uma delas foi negada. Ok, pessoal? Um abraço, até